Aí, ó, aí eles estão na indústria de transformação, né, que é o 12.4, o marrom. Aqui é o pessoal que está no serviço, misturado com o serviço público. Portanto, no caso, as mulheres, elas estão concentradas, professora, serviço de saúde, serviços sociais e trabalhadora doméstica. Isso significa, sabe quantas mulheres que estão no mundo do trabalho? 76%. Então, aí o que isso diz para vocês? É que os trabalhos ligados aos cuidados são para onde as mulheres vão trabalhar, se ocupam. Quer dizer, por isso que isso aqui está marcado profundamente pela bonequinha na mão de qualquer menina, da menina do barraco, da menina do palacete. Uma guriazinha, você dá uma boneca para ela brincar. Você não dá um caminhão, não dá um avião, nem uma bola. Dá uma boneca, dá uma casinha para fazer comidinha, dá um fogão para fazer comidinha. Vocês que são jovens, que vão terão filhos ou filhas, pensa bem quando bota uma bonequinha também na mão deles, porque eles precisam saber que filho não é só da mãe. Pelo menos até hoje o do proveta não saiu direito, e a gente não quer que saia de jeito nenhum, né? Para deixar, pelo menos a gente tem que ter um privilégio de ser a fábrica, que é do corpo feminino que a vida continua. Então isso aqui mostra o mercado de trabalho como ele é hoje. Então, se vocês pensarem, o mercado de trabalho dos homens é diferente do das mulheres. Eles estão concentrados a construção civil é um contraponto, porque as mulheres são praticamente menos de 1% da construção civil, né? Embora você diga, não, as mulheres são mais preciosas para ser ladrilheira. A gente lá no conselho, quando eu fui da Secretaria de Política para as Mulheres, tentou-se fazer tentar tirar as mulheres das profissões dos cuidados. Mas isso é uma luta meio inglória, porque você precisa mexer com todo o sistema educacional, da creche à universidade, na qual você vai ter que mostrar que esses trabalhos, os trabalhos dos cuidados, também podem ser feitos pelos homens. Não tem, porque professor não é só professor doutor. Você tem professor, tem que ter professor nos maternais, para poder essa questão ficar, a socialização ser mais equânime e não ser tão separada. Pode passar. Então essa é a distribuição. Vocês estão vendo que os homens e as mulheres não estão no mesmo lugar, né? Então, quando você pega a variação, isso aqui é só para mostrar para vocês como a pandemia mexeu com o mercado de trabalho. E como, por exemplo, no caso das domésticas, aqui as ocupações, aqui a educação. Agora cadê meu Deus? As ocupações, aqui é educação, aqui é saúde, aqui é doméstica, aqui, olha, está vendo a perda das domésticas? Esses que não perderam são os setores que estavam ligados à saúde, porque esses dados aqui estão presos, eles estão representando, é a saída da crise sanitária. O 22 o Brasil praticamente saiu, a Covid ficou sob controle. Ela não sumiu, mas ela está sob controle. Não é como você olha para 2021, que aí foi uma questão muito dramática. E aqui a outra ocupação, aqui alojamento e alimentação. São as questões de hotéis, restaurantes, que também tem um emprego feminino grande, entendeu? Nas cozinhas. Pode passar. Então, aqui de 19 a 2000, ali é só até 2020, porque esses dados abertos
A PNAD Covid não fez essas perguntas. Então a gente não tem como abrir os dados, porque a PNAD Covid foi feita pelo telefone. Então eles diminuíram o questionário, o IBGE diminuiu o questionário. Então a avaliação, que é a negativa do serviço doméstico e dos alojamentos, que é o CIS, dos homens, e das mulheres é o amarelinho, quer dizer, então o serviço doméstico tem a variação maior das mulheres, é 23,8%, entendeu? Pode passar. Aqui as mulheres por corpo, as remunerações. Então vocês têm que a gente tem uma concentração de cor. As empregadas domésticas têm cor. Elas são negras, pretas e pardas. Porque aqui tem aqui é 22, mas vocês têm que um patamar de 30, e as mulheres estão no mercado de trabalho em menor quantidade. Quer dizer, os homens têm as negras são mais numerosas, né? No serviço doméstico numerado, que é só as trabalhadoras domésticas. Então, o patamar de mulheres que se declaram negras no trabalho, no serviço doméstico remunerado, é um patamar de 60, acima de 60%, entre 64% e 67%, quer dizer, ficou 22, mostra que a ocupação ficou mais preta, tá? Ou negra, né? Do que, mas é uma coisa muito pequena, é o mesmo patamar, isso é uma questão de questão de dado. E aí eu peguei 15, 19, que ainda não é a PNAD Covid, aí você tem 20, 21 é a PNAD Covid, e 22 a gente já saiu. Agora vamos esperar o dado do censo, quer dizer, o censo para poder entender, e aí para ter melhor clareza do que foi que aconteceu. Mas a ocupação foi profundamente mexida com a pandemia. Mas voltou. Mas não voltou completamente, porque a sociedade brasileira também empobreceu. Então, eu não sei se isso merece mais pesquisa. Uma pesquisa de campo mais fina, para saber se tem um empobrecimento da classe média, porque quem tem empregada doméstica é a classe média. A classe média e os ricos, né? O povo mais pobre tem uns arranjos diferentes, porque as mulheres precisam trabalhar. E a grande questão feminina é a gravidez, não é nem a gravidez, é o nascimento das crianças, você não ter creche. Se você me perguntar o que é que eu acharia que é a principal política que este governo deveria fazer, é ter creche em tempo integral para todas as crianças. E não pode ser, a gente não tem uma cobertura de creche e educação em tempo integral. A gente tem uma escola que dura, quando é todo período, as crianças entram às 7 e saem às 4, 3h30. Isso não existe. A gente tem que ter uma escola com 10 horas para poder a mãe sair para deixar da escola, pegar e voltar do trabalho. Porque ninguém é contratado para trabalhar 4 horas. Isso não existe. Isso, mesmo no emprego doméstico, mesmo quando é a diarista que vai, elas não trabalham. Em algumas casas trabalham 4 horas, mas essa não é a média. A jornada de trabalho daqui no Brasil é 8 horas. Então, nós teríamos que ter uma escola em tempo integral até o fundamental, no mínimo, até de 10 horas, com a possibilidade da escola reter. E é desde a creche, desde 0 até 14 anos. Porque sem essa cobertura, o trabalho feminino fica sempre muito sofrido. Porque os capitalistas, o empresário diz, eu pago menos as mulheres porque elas trabalham menos. Quando você pega os dados da PNAD, ele mostra realmente que as mulheres trabalham menos horas que os homens.
Mas ninguém vai atrás da questão da maternidade. A creche é uma realidade, e as creches são pagas no Brasil, para as mulheres de classe média alta, porque tem rendimentos mais altos. Mas mesmo assim, quando dá 3,5, elas estão soltando, entendeu? Então ninguém trabalha você tem que ter um esquema dentro de casa para pegar. Então, quando tem as crianças até 4 anos, você tem uma prisão para as mulheres muito grande. Essa é uma questão que deveria ser já colocada com muita ênfase agora, está tentando se fazer isso, mas não são coisas simples. Política pública é uma negociação, e a política é uma arte da negociação. Então, é uma negociação pesada e da qual nós não temos muito poder, nem de chegar lá em Brasília. Pode passar? Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem mais coisa aqui, tá? Aqui é a Idade Média. A Idade Média das domésticas, quer dizer, das brancas e das negras, é mais ou menos parecida. Tudo a Idade Média é 44 anos. Tá? Então você tem que a ocupação que fica com as mulheres na faixa onde estão elas todas no mercado de trabalho. Tá? Então, mostra bem essa questão. Embora aumentou mais, quer dizer, as brancas são um pouquinho mais velhas do que as pretas, que as negras. Pode passar. Só vou passar aqui para terminar. Aqui é o nível de instrução. Essa é outra questão. Todo mundo tem ideia. O Brasil se escolarizou aos trancos e barrancos, sem política pública que levasse todo mundo à escola. A escola é uma realidade da geração de vocês, não da minha geração. A escola, as pessoas saíam. Ora, quando você olha as empregadas domésticas, a empregada doméstica é tudo analfabeta, ler do engano, entendeu? Sem instrução é muito baixa. Quer dizer, claro que as mulheres negras são menos escolarizadas, que são as pobres. Mas você vai tendo, aqui acompanha, não é uma escolaridade grande, não é nem a escolaridade média, porque tem um fundamental incompleto. Tem um percentual maior. Mas quando você pega aqui, você tem também como médio completo um número grande de pessoas. Então, a escolaridade, eu acho que olhar para as empregadas domésticas, e como essa ocupação foi sempre a ocupação das mulheres analfabetas, mostra como o Brasil fez uma caminhada para se educar, para se escolarizar. Já tem uma percentagem alta de mulheres brancas aqui não é branca não, aqui é mulher pretas e pardas, porque agora que eu estou vendo que não é tudo, aqui é para os homens, mas os homens são traço, mas mesmo assim, quer dizer, eles têm um pouco, ou os cuidadores têm o fundamental, incompleto, ou eles têm o curso médio, mas tem curso com nível superior, é muito pouquinho, é um tracinho, mas tem, pode passar. Que é estranho, né? Você precisa apesar que não é estranho, é que não tem emprego. Não tem emprego. Aqui é chefe de domicílio do setor. Quer dizer, quem são no grosso, os homens são mais casados, quer dizer, são chefes de domicílio, e as mulheres, aqui eu não sei aqui tem uma questão no Brasil que é delicada. Quando, na década de 2004, 2003, 2002, as mulheres chefes de família, 24% das famílias eram chefiadas por mulheres. 2004. Eu não sei o que foi que aconteceu. Já em 2009, eu ainda estava na Nuceia, eu estava lá.
o IBGE mudou a forma de perguntar. Porque você perguntava quem era o chefe da família. Aí as mulheres, nós interpretamos assim, automaticamente, no piloto automático, as mulheres respondiam, a pessoa que respondia dizia que era o homem. Mas, quando o IBGE mudou a pergunta, passou a perguntar quem não é o chefe da família, mas quem era responsável pelo domicílio, aí emergiu a figura feminina. E pesado. Quer dizer, passou de 23%, 24%, em 2004, explodiu para 40%, 40 e poucos por cento. Aí eu estava lá, a gente tinha uma comissão de estudo sobre o uso do tempo, que isso é uma pesquisa que o IBGE tem que fazer, para a gente saber quantas horas as pessoas fazem de trabalhos não pagos, do trabalho do amor, né? Que é o de cuidar das pessoas. Porque essa questão mudou a pergunta. E aí houve uma discussão enorme de se contratar fazer uma pesquisa profunda no Brasil, para entender por que é que tinha, ao você mudar e perguntar quem é o responsável pelo domicílio, responsável pelo cuidado do domicílio, pelo domicílio, você passou a dizer que era mulher, e não dizer que era um homem, você pergunta quem é o chefe. A palavra chefe tinha provavelmente uma conotação muito forte, mas isso a gente não sabe, porque a pesquisa não foi feita, entendeu? Então não sabemos e ficamos pela metade. Agora, hoje é um fenômeno tão impressionante, quando você pergunta, o número de mulheres que são responsáveis pelo domicílio é muito alto. Então está lá quase que você precisa, quase encostando em 50%, 48%, quer dizer, para mim tem alguma coisa que não está muito... que precisa de pesquisa de campo, precisa de trabalho de entrevistas, para poder entender melhor essa questão. Mas aqui mostra o percentual de chefe, aqui está chamando de chefe de domicílio, quando o pessoal montou desse jeito, mas é responsável pelo domicílio, acho que eu vou trocar no artigo, porque é o responsável pelo domicílio, chefe do domicílio é uma questão do passado. Pode passar. Agora, essas são as horas de trabalho, né? Então você tem horas por semana no setor do serviço doméstico remunerado. Então elas têm uma jornada de trabalho que as mulheres, em geral, são... Há toda uma discussão dizendo que se paga menos a mulher, porque a mulher trabalha menos que o homem, no mercado de trabalho. Aí, mesmo quando você olha para as empregadas domésticas, você vê que a jornada delas é menor que a dos homens. Quer dizer, porque eu acho que a responsabilidade da família leva as mulheres a ter que voltar mais cedo, porque tem que pegar filho, essa conciliação é muito forte. Eu acho que é melhor a gente passar por aqui, porque o pessoal está querendo ir embora e é melhor a gente trocar conversa do que ficar no vídeo, porque eu vou falar há 300 anos sobre isso, porque eu já pesquiso isso há muito tempo. Então, vocês, acho que tem a última tabela, senão eu... Tem mais uma? Não. Aqui é a hora habitualmente trabalhada. Toda a nossa discussão é uma discussão, quer dizer, as domésticas é o outro lado da nossa figura, da figura. Então, você diz a figura da mãe, até a figura da mãe, a outra figura é a outra, né, da prostituta, que é um tema que também nós não estudamos muito pouco. Tem um medo dessa figura tão grande, quer dizer, que fica no caso nosso não é esse. Quer dizer, olhando para os homens, quer dizer, a jornada dos homens é uma jornada maior. Em geral, os neoclássicos gostam de explicar que as mulheres ganham menos porque elas trabalham menos que os homens. Você não olha para o trabalho não pago, mas o trabalho
manter a família, todo o trabalho do amor, né? O trabalho do amor que não conta. Mas as mulheres não acham, na pesquisa que eu fiz sobre os cuidados, é um dom gratuito, ela tem, eu acho, da Fundação Frederic Herbert, é um dom gratuito, vocês têm um livro com uma pesquisa grande que nós fizemos, inclusive tivemos 3.060 respostas de uma pesquisa que você manda para as pessoas, é bastante. E as mulheres, homens e mulheres responderam que cuidar das pessoas é um trabalho do amor. Então, precisa muita discussão para que esse tipo de questão a gente precisa entender que cuidar é trabalho. Não existe trabalho por amor. Cuidado. Amor sim, mas você tem que a maior profissão das mulheres ao longo da história é cuidadora, é doméstica, é trabalhadora doméstica, mas isso reflete a distribuição de renda. É a distribuição de renda desigual que faz com que uma parte das pessoas se dedique a esse trabalho. Bom, obrigada. Eu acho que